buscando o amparo divino, na companhia do nosso anjo guardião, dos nossos mentores, dos mentores do Evangelho no lar, e buscando a paz, a intimidade com Cristo Jesus, através de seus ensinamentos. Vamos agradecer a Deus, ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus, eterno professor de nossas almas. Que o Evangelho de hoje nos dê a oportunidade de trabalhar um pouco mais pela nossa evangelização e transformação interior. Que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças, bálsamo curativo das feridas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água que colocamos para ser imantada receba as energias de fontes mais elevadas, junto com as energias primárias da terra, se transformando no bálsamo de alívio de nossas aflições e no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, capítulo 176, na revelação da vida. Abaixo, uma epístola que está presente no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 33, diz assim: E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todas, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem, trazendo para nós a oportunidade de refletir sobre a nossa caminhada enquanto seareiros do Cristo Jesus, utilizando dos ensinamentos da doutrina espírita para alcançar a evolução no âmbito moral e espiritual. Emmanuel prossegue assim: Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores
adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguiram alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar, em suas atividades redentoras, o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte para exaltar a continuidade da vida. Então, aqui a gente busca o auxílio de toda essa egrégora que traz a sustentação para o Evangelho, para colocarmos como considerações algumas palavras com muita humildade, uma vez que o texto é completo, dinâmico e nem carece de tantas explicações assim. Então, logo que o Cristo Jesus retorna à pátria maior para dar continuidade ao seu trabalho junto ao Pai, todos os seus discípulos, os apóstolos, se viram desamparados, de coração e alma enlutada. E quando Jesus ressurge entre eles, a ressurreição do Cristo Jesus foi o maior fenômeno mediúnico, diria eu mundial não, mas é mediúnico mesmo, ocorrido até então na Terra. Porque naquele momento, os apóstolos não se viram mais órfãos do Cristo Jesus. A ressurreição do Cristo preencheu aqueles corações de fé, de amor e principalmente de esperança. Porque naquele momento, a fé se torna inabalável. Naquele momento, os apóstolos perceberam sobre a imortalidade da alma que tanto o Cristo Jesus vinha pregando. E às vezes eles não tinham entendimento quando o Cristo falava, da vida futura. Irei preparar o caminho. Então eles não tinham entendimento. E isso só chega de maneira muito clara com a ressurreição do Cristo Jesus. Se viram novamente cheios de energia, porque sentiram que estava amparado pelo Cristo, que poderiam dar continuidade à missão, porque Jesus estaria com eles em espírito. Quando se fala de ressurreição, até hoje, esta palavra causa alguns conflitos para alguns segmentos religiosos. Quando se fala da imortalidade da alma, quando se fala através da doutrina espírita, da necessidade das nossas muitas reencarnações na Terra, uma vez que nós somos indivíduos que estamos em processo contínuo de evolução,
em todos os aspectos da alma humana, intelectual, moral e espiritual, isso ainda causa muito espanto. E ao longo de todos estes milênios, todos fogem da compreensão, nem todos, mas a maioria da humanidade, fogem da compreensão da imortalidade da alma. Fogem de buscar a compreensão sobre a necessidade de reencarnar na Terra para o reajustamento necessário de débitos passados, para que possa se ver livres, enfrentando novas etapas da vida que faz parte da evolução. Fogem da compreensão de que a Terra é uma casa de passagem, que na morada do Pai existe um plano específico para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas necessidades. Mas a doutrina espírita, ela não tem o propósito de trabalho para converter aos seus semelhantes. Ela tem um propósito ainda maior, que é um propósito de trabalhar no burilamento de todos nós, nos ajudando a encontrar caminhos através da fé raciocinada, para que nós possamos lidar com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, vencer a nós mesmos, buscando na ciência, buscando na fé raciocinada todas as portas que se abrem para que possamos alcançar a evolução. Mas a doutrina espírita, ela tem um princípio muito importante, que é o princípio de respeitar a consciência alheia. E é por isso que a doutrina espírita não trabalha com os princípios de converter os nossos irmãos às práticas da doutrina, ao espiritismo. A doutrina espírita tem o propósito de trabalhar como uma escola renovadora, onde o Cristo redivivo está dentro de cada um de nós. Assim como Cristo ressurge para dar o testemunho aos apóstolos de que ele continuava vivo entre nós, a doutrina espírita, ela traz para nós esta oportunidade de convivermos diariamente com este Cristo redivivo, que nos aponta caminhos, que nos ajuda a nos desvencilharmos de práticas que ferem o nosso espírito, de práticas que nos mantêm atados ao primitivismo, do espírito orgulhoso, do espírito envaidecido, do espírito violento, do espírito que, devido à ignorância, se mergulha nas trevas de si mesmo. A doutrina espírita, ela tem o trabalho divino de apontar caminhos para uma vida nova, cheia de bênçãos e possibilidades de nossa renovação interior através dos ensinamentos do Cristo Jesus. As casas espíritas são escolas de bênçãos, escolas renovadoras, que busca através dos ensinamentos do Cristo Jesus
através da proposta do seu codificador, Allan Kardec, mostrar caminhos, nos trazer o amparo e a solução para problemas que nós, muitas vezes, acreditamos não ter solução. A doutrina espírita explica para nós a necessidade de buscarmos em seus ensinamentos a compreensão de que o Pai, sendo bom e justo, estará sempre dando a cada um de nós uma nova oportunidade para prosseguirmos adiante. A doutrina espírita esclarece para nós a oportunidade que nós temos, enquanto viajores da Terra, de trabalharmos na renovação do nosso campo íntimo, lutando todos os dias para vencer as mazelas que ainda mancham o nosso espírito. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a falta do amor, a falta do perdão, a falta da bondade, a falta da caridade para com os nossos irmãos. A doutrina espírita não tem o propósito de trazer nada que não seja aquilo que o Cristo Jesus nos deixou, os seus ensinamentos, como uma cartilha santa, sagrada e norteadora do nosso caminho. Uma cartilha que nos aponta o caminho. E é por isso que o Cristo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A doutrina espírita, ela tem a capacidade de resumir as principais parábolas do Cristo Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, partindo de um pedacinho do Velho Testamento e caminhando para o Novo Testamento, trazendo para nós de maneira muito didática a oportunidade de buscar nos ensinamentos do Cristo Jesus estabelecer com nós mesmos uma relação interpessoal de paz, de amor, de harmonia, de trabalho para a nossa edificação interior. E quando nós nos colocamos à disposição de nós mesmos, como operários de nossa existência, como enfermeiros de nossa alma, muito provavelmente não só teremos êxito em nossas escolhas de trabalhar diuturnamente na nossa renovação interior, mas nós também seremos exemplos para os nossos semelhantes, que buscarão através dos nossos exemplos o caminho para a sua renovação interior. A doutrina espírita, ela não traz para nós a crença nos milagres, mas mostra para nós os caminhos para que nós possamos trabalhar para alcançarmos a autocura de nós mesmos, através do momento que nós encontramos o equilíbrio entre o ser e o ter. Quando nós descobrimos que para termos um corpo saudável, é preciso que o nosso espírito esteja bem. Porque se o nosso espírito está bem, a saúde do nosso espírito irá refletir na saúde do nosso corpo. Porque o corpo é apenas um veículo que o espírito se utiliza para o trabalho da sua renovação, para o trabalho do avanço que se faz necessário para alcançar a luz. As casas espíritas é nada mais, nada menos
que escolas evangelizadoras de almas, escolas que acolhem, que buscam nos princípios e nos ensinamentos do Cristo Jesus as ferramentas divinas para a modificação de todos aqueles que trabalham como operários para alcançar a evolução de si mesmo. A doutrina espírita oferta através da prece, através do passe magnético, ferramentas para que nós possamos preencher o nosso espírito de fé, de amor, de luz e principalmente de esperança. O Espiritismo cristão, ele vem nos fazer uma proposta de trabalho para restaurar em nossas atividades redentoras o ensinamento da nossa ressurreição individual. Porque quando nós buscamos a intimidade com o Cristo Jesus, nós nos aproximamos de Deus. E quando nós buscamos a ressurreição de nós mesmos, nós estamos renascendo todos os dias para uma vida nova, onde o Cristo Jesus está do nosso lado todos os dias, facultando a cada um de nós a oportunidade dessa ressurreição individual. Todas as manhãs, quando nós acordamos, o divino Criador do universo já trabalhou para atender a todas as necessidades que ora nós possuímos. As necessidades de termos o sol, que aquece o nosso corpo, as necessidades do alimento. Todos nós somos beneficiados todos os dias quando nós despertamos. Estamos ganhando de presente a ressurreição individual, onde o Criador coloca em nossas mãos uma página em branco, nos dando as bênçãos e oportunidade de escrever uma nova página, um novo capítulo na nossa existência. Então, o convite que Emmanuel deixa para todos nós é que, ao recebermos esta página, que nós possamos imprimir ali palavras verdadeiras de renovação, de ressurreição, onde nós continuamos aliançados com o Cristo Jesus, de fazer o melhor por nós, de trabalharmos como verdadeiros operários de nossa existência, agradecendo a Deus por todas as oportunidades que oferta a cada um de nós, de termos as bênçãos, de trabalhar para vencer todas as nossas limitações, não com amor, não com revolta, mas com amor, buscando hoje ser melhor do que ontem, analisando todas as atividades que nós executamos ontem e através do aperfeiçoamento, hoje sendo melhor do que ontem, exercitando mais o amor, a bondade, a fraternidade, o perdão, porque uma vez que nós nos dispomos a trabalhar pela nossa renovação íntima, nós estamos também nos dispondo a trabalharmos como operários do Cristo Jesus e renovando os votos com o Cristo Jesus, de sermos melhores hoje, aperfeiçoando todas as nossas tarefas e assim sendo leais ao Pai
que nos deu a vida, nos deu a terra como escola abençoada, para que nós pudéssemos galgar ao longo de nossa marcha a nossa evolução do campo intelectual, moral e espiritual. Que Jesus abençoe Emmanuel por essa mensagem tão didática e tão convidativa ao nosso processo de renovação interior. E amparados pelo Cristo Jesus, vamos vibrar por todos aqueles irmãos que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Vibremos paz e luz pela nossa comunidade. Vibremos junto ao Cristo Jesus paz e luz a todo e qualquer templo, a toda e qualquer casa de oração, porque são escolas de bênçãos, que nos oferta princípios e valores para o trabalho da nossa renovação interior. Vibremos pelos seus dirigentes, por todos aqueles que vão em busca nas casas de oração, não do pão da carne, mas do pão da alma. Vibremos por toda a nossa família universal. Jesus, onde pulsa um coração humano, que ele seja preenchido de fé, de amor, de luz e esperança. Vibremos pela nossa família consanguínea, pelos que alcançaram a morada maior, que receba nossas vibrações de amor e de luz. Aos que estão na morada terrena, dá-nos, Senhor Jesus, a oportunidade de reatarmos os laços do amor e da fraternidade, do perdão, através dos laços consanguíneos, que sejamos uns pelos outros durante a nossa marcha enquanto viajores da terra. E agora apresentamos ao corpo celestial todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que estão sob a nossa guarda, que todos possam vir conosco, beber nessa fonte rica e inesgotável de ensinamentos e valores para a nossa transformação interior. Abençoe nossa família. E agora nós pedimos, com muita humildade aos benfeitores amigos, nos ajude no processo de limpeza, de transformação do campo vibracional do interior de nosso lar, que nossa casa se torne escola de bênçãos, que nossa casa seja morada santa, onde nós possamos todos os dias nos unir para o repouso merecido, nos reunir para os estudos, nos reunir para a convivência amorosa e pacífica, nos reunir para a divisão justa do pão de cada dia. E no momento, Senhor, pedimos que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar esteja presente em cada cantinho do nosso quintal, servindo nossas plantas, nossos animais de estimação, que esteja presente no nosso trabalho, que o trabalho seja a ferramenta divina que venha a fazer parte das nossas conquistas no âmbito intelectual, no âmbito moral e espiritual. Abençoe nossos companheiros de jornada, principalmente o irmão de mais difícil convivência. E no momento do passe, Senhor, derrama sobre nós, sobre a nossa família, suas bênçãos. Que o passe seja instrumento divino, que as energias do mais alto renove a nossa vida, restaure a saúde do corpo e do espírito, preencha-nos de fé, de amor, de luz e de esperança. Que a água que colocamos para ser imantada seja abençoada, se transformando nessa fonte rica que alimenta o corpo e o espírito. E assim, Jesus, nós pedimos por todos os lares, renove os corações daqueles que passam pela dor do luto, pela dificuldade na convivência com a família, pelos irmãos que padecem pela doença. Restaure a saúde dos nossos irmãos através do passe. Renove, Senhor, de esperança os que passam pela dificuldade da moradia, do pão de cada dia. Que sejam assistidos em necessidades materiais pela bondade das mãos humanas. Abençoa, Jesus, os lares
que foram desfeitos pela mágoa, pelo ódio. Cura estes lares com a vacina do amor. E agora nós pedimos pelo nosso planeta Terra, que nossas vibrações possam tocar os céus, para que haja paz e justiça social na Terra, para que haja o fim das guerras, que nós sejamos um só povo, uma só nação, que tremule, que ressurja todos os dias em nossos corações a bandeira alva do cristianismo, nos convidando à transformação interior de nós mesmos. Abençoe a nossa pátria, nosso mandatário maior, o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe o nosso povo, que sejamos sempre exemplos de povo pacífico, ordeiro, que sejamos exemplo de povo que se preocupa uns com os outros, que atua verdadeiramente nos campos do amor, da bondade, da fraternidade. Jesus, sede conosco quando nós ofertamos ao Pai agora a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque Teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe, obrigada a todo esse corpo celestial que veio celebrar conosco a festa do Evangelho em nossa casa, trazendo através dos ensinamentos do Cristo Jesus os princípios e valores que nós precisamos para trabalhar na renovação do nosso campo íntimo. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.